Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Elisandro Vasconcelos, sou trabalhador voluntário do Núcleo Espírita Alta de Souza e, mais uma vez, de forma online, estamos aqui para falar um pouco do Espiritismo, hoje com o tema Um Caso de Espírito Feliz, se referindo ao espírito Antoine Coster. Acredito que seja essa a pronúncia. É um caso que está no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, no capítulo 2, intitulado Espíritos Felizes. Mas, como todo o nosso trabalho, vamos agradecer essa oportunidade, iniciando o nosso trabalho com uma prece. Então, elevemos o pensamento a Deus. Quem desejar pode fechar os olhos para facilitar a concentração. Pai de infinita bondade, te agradecemos, Senhor, por tudo que nos é concedido em nossas vidas. Te pedimos o apoio necessário, o respaldo de que necessitamos, para concluirmos a nossa tarefa de maneira satisfatória, levando a mensagem do Espiritismo aos nossos irmãos. E assim, Senhor, que possamos sempre andar sob tuas bênçãos, que possamos nos empenhar ao máximo em encontrar cada vez mais uma sintonia estreita contigo e com os bons espíritos. Nos envolve na tua paz e no teu amor, hoje e sempre. Nós temos aí hoje um caso de um espírito feliz. Agora, o que seria um espírito feliz? Para a gente ter essa ideia, vamos rapidamente lembrar a escala espírita, trazida por Allan Kardec, que nos auxilia a perceber a diferença que tem entre as diversas gradações dos diversos tipos de espíritos. Kardec nos traz essa proposta de classificar os espíritos, mas ele mesmo diz que longe dessa classificação ser absoluta, é mais para se ter uma ideia, e ele faz uma divisão dessa classe de espíritos em 3 ordens: terceira, segunda e primeira ordem. E essas ordens são subdivididas em classes. A terceira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos. Ela é subdividida em 5 classes. Ele começa da 10ª e vai até a 1ª. 10ª classe, espíritos impuros. Esses são aqueles espíritos que totalmente voltados e focados para o mal. O objetivo maior da vida deles é fazer o mal sem preocupação. A 9ª classe, espíritos levianos. Aí já são aqueles espíritos ignorantes, que não refletem nas suas atitudes, maliciosos e zombeteiros. A 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. São espíritos que já possuem um certo conhecimento, até uma quantidade significativa de conhecimento, mas longe estão de terem realmente a sabedoria. Eles mais creem que sabem bastante do que realmente sabem bastante, mas apenas têm algum conhecimento.
Na sétima classe, Kardec a chama de espíritos neutros. Pode parecer estranho, né? Mas existem sim aqueles espíritos que não fazem nem o bem nem o mal, né? Nem são bastante bons para fazer o bem e nem bastante maus para fazerem o mal. Espíritos realmente neutros. E a sexta classe, a última dessa terceira ordem, é a classe dos espíritos batedores e perturbadores. Na segunda classe, Kardec a chama de classe dos bons espíritos, né? Aí já começa a ter uma mudança. Aí já existe a predominância do espírito sobre a matéria, a predominância do desejo no bem, né? E ele divide essa ordem em 4 classes. A quinta classe, espíritos benévolos. São espíritos onde predomina a bondade. Quarta classe, espíritos sábios. Aí sim são realmente espíritos que nós podemos admirá-los pela amplitude de seus conhecimentos. Terceira classe, espíritos de sabedoria. É interessante que nessa classe nós temos espíritos que são espíritos que já têm elevados uma moralidade e também uma intelectualidade. São espíritos que têm um alto nível intelectual e moral, reunidos, né? Na segunda classe, nós temos os espíritos superiores. Esses sim são os espíritos que conseguem reunir ciência, sabedoria e bondade em seu alto grau. Então nós temos aí, né, a última classe dentro dessa segunda ordem. E a primeira classe, que Kardec coloca como classe única, são aqueles espíritos que nenhuma influência da matéria, não recebem nenhuma influência da matéria. Chegaram a um ponto onde a matéria para eles é algo superado, né? E eles têm total superioridade intelectual e moral absoluta. Eles realmente chegaram, podemos assim dizer, no topo da evolução, certo? São os espíritos puros. É nessa ordem, né, de espíritos puros, na classe única, que se encontra Jesus. E agora, falando agora do senhor Antony, né, poderíamos dizer, arriscar um palpite, que ele estaria enquadrado na segunda ordem. Não podemos dizer se na quinta classe de espíritos benévolos, né, ou na terceira de espírito de sabedoria. Não, fica difícil, até porque nós não temos tanta informação dele assim, mas com certeza ele estaria nessa segunda ordem e nós, ao longo da nossa conversa, vamos perceber o porquê. O espírito Antony era um espírito modificado. Ele se modificou através do espiritismo. Ele conheceu o espiritismo e se abriu para o espiritismo e se moralizou, realmente evoluiu de forma significativa, né? No nosso texto, no livro Céu e Inferno, fala dessa mudança que ele teve, né? Mas não chega a afirmar que ele era um materialista, né?
apenas afirmado categoricamente que ele mudou muito, evoluiu muito com o Espiritismo. Outra característica dele é que ele era um homem de completa, sincera e profunda fé em Deus. É uma característica bem marcante, a sua fé em Deus. E uma coisa bem interessante dele, e aqui nós vamos nos ater um pouco, era que o Anthony era um homem simples, ele era calceteiro. Ele calçava, ele pavimentava ruas, colocava pedras nas ruas para elas ficarem pavimentadas. Trabalho árduo, difícil, que ele executava tranquilamente, né? E era um homem de modestos recursos, vida simples, mas que, como nós vimos, tinha muita fé. E além de ter muita fé, uma característica muito bonita dele é que ele praticava caridade. Não apenas uma caridade de dar um recurso material para alguém que esteja necessitando. Era a prática da caridade em sua abrangência, como ela deve ser. Ele praticava a caridade por palavras, por obras, por pensamento. Então vejam só, por pensamentos, por palavras e por obras. Ou seja, de todas as formas ele conseguia praticar a caridade. E aí nós temos, com esse nosso irmão, já um belo exemplo, né, onde muitas vezes a gente acredita que só dá para fazer a caridade quando a gente tem bastante recurso material. E essa, poderíamos dizer, é a menor das faces da caridade. É importante? É. Ajuda, alivia, mas não é a única forma de se fazer a caridade, nem tampouco a forma mais significativa. E ele era de um jeito, o Sr. Anthony, que ele, mesmo com poucos recursos, ele se virava, dava um jeitinho de ainda fazer um pouco mais, mesmo com recursos limitados. Era admirável isso nele. E aí, quando a gente fala na prática da caridade, na sua forma mais ampla, né, através do exemplo do Sr. Anthony, que não perdia uma oportunidade de fazer a caridade, nós lembramos o comentário de Paulo, né, na sua primeira epístola aos Coríntios, onde ele fala da caridade, né, que a caridade, só aqui lembrando, é branda, benfazeja, não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então vejam só, caridade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Paulo nos dá aí uma orientação muito bonita a respeito da verdadeira caridade, né? Isso é uma coisa tão interessante, meus irmãos, que nós ainda talvez não tenhamos ideias de como podemos fazer a caridade de forma ampla, sem aquela visão limitada de que caridade é só possibilitar algum recurso material para alguém que esteja necessitado. Não. Podemos fazer tanto,
mas tanto sem recursos, tanta caridade sem recursos materiais. A gente fica esperando, eu só vou poder ajudar quando a situação melhorar. Não. Nós esquecemos que podemos fazer a caridade através do exemplo do Sr. Anthony, através de pensamento, através de palavras. Mas como assim? Vamos lá, vamos ver. Através de pensamento. Nós podemos simplesmente teve conhecimento de que alguém está precisando realmente de uma ajuda, emana com toda a sua sinceridade, com toda a sua fé, pensamentos positivos para aquela pessoa. Faz uma vibração de amor, pede a Deus, eleva o seu pensamento e pede a Deus para que ajude. Pede aos espíritos amigos, ao anjo guardião da pessoa que está necessitada, que o ajude. Isso é caridade por pensamentos. Só o fato da gente não ficar pensando mal de uma pessoa, isso já é uma caridade por pensamento. E quando eu me empenho em pensar bem, de forma sincera, quando eu vou e penso positivo em relação à pessoa, eu já estou fazendo a caridade por pensamento. Eu já estou irradiando energias salutares para essa pessoa. E com certeza está necessitada também disso. E isso, que fica aqui bem registrado, não depende de recurso material. Qualquer um pode acalmar, silenciar a mente, pensar na pessoa e pensar coisas boas a respeito da pessoa que está necessitada. A qualquer momento, a gente pode fazer aquela prece sincera, do fundo do coração, para aquela pessoa necessitada. Isso é caridade por pensamento. Nós podemos fazer tranquilamente a caridade por palavras. Não tenho como oportunizar recursos materiais para o necessitado. Eu poderia facilmente, pelo menos, levar para ele palavras amigas. E nós talvez não tenhamos ideia do quanto isso pode ajudar. Uma pessoa necessitada, que está aperreada, com a mente num verdadeiro turbilhão, a mente confusa. Muitas vezes a pessoa está pensando em cometer um grande equívoco, levada pelo impulso, pelo desespero ou pela revolta, e a gente chega próximo dessa pessoa e leva umas palavras, sábias palavras, palavras adequadas, com carinho, com respeito, e dá uma boa orientação para essa pessoa. Isso faz com que a pessoa mude o foco do seu pensamento. Onde ela estava com aquele pensamento voltado numa coisa equivocada, uma coisa ruim, negativa, através da nossa boa palavra, ela começa já a diluir esses pensamentos equivocados e abre espaço para que a gente dê boas sugestões e que ela acate essas boas sugestões. Então a caridade por palavras também é muito poderosa e não depende de recursos materiais. E, dependendo da situação, é muito comum também a gente fazer a caridade apenas ouvindo, fazendo uma escuta fraterna, onde a gente ouve a pessoa desabafar seu problema, desabafar toda a sua angústia, tudo que está incomodando, muitas vezes aos prantos, de uma forma desesperada, mas a gente só ouvindo, com todo respeito, nosso semelhante,
a gente permite que a pessoa se alivie. Então ela vai terminar o seu desabafo totalmente aliviada, vai se sentir revigorada. E aí ela já se melhora. E nesse processo ela deixa de fazer uma possível besteira, um ato impensado que lhe traria sérias consequências. Então vejam aí o poder da caridade, feito através de palavras, através da escuta, através do pensamento, né? O Sr. Anthony nos traz exemplo disso. O Sr. Anthony, né, era membro da Sociedade Espírita de Paris. Né? Não era só espírita, era membro da Sociedade Espírita. Foi sepultado em 12 de setembro de 1863, em vala comum. Bem, poderíamos até pensar, ele era um tão bom, mas sendo enterrado assim numa vala comum, por que que não foi feito um sepulcro mais organizado, mais elaborado, digno da pessoa que ele era? Não, realmente ele merecia um monumento, né, sepulcral melhor do que esse de uma vala comum. E isso não se questiona, pela sua fé, pela caridade que ele praticava, nos dando exemplo de como praticar a caridade. Mas o seguinte, né, não foi pelo fato de ter poucos recursos para isso. Foi pelo fato de que ele, espiritualizado, caridoso que era, não ia querer que esse dinheiro fosse gasto com isso. Todos o conheciam, todos sabiam do esforço que ele empregava para ajudar o próximo, mesmo com poucos recursos. Espremia daqui, espremia dali e ajudava ainda assim, né? Então, era melhor que esse dinheiro fosse gasto, né, ajudando aos necessitados, ao invés da aquisição de um túmulo bem elaborado, mais caro. E aí a gente nota que ele, com esse pensamento, era um homem que não tinha caprichos, um homem simples, né? Que não admitia que se fizessem gastos com coisas desnecessárias, né? E além do mais, espiritualizado que era, e os seus amigos sabiam disso, um túmulo mais caro, mais elaborado, não ia fazer diferença nas coisas do pós-vida, no plano espiritual. Porque ele sabia muito bem disso, e os amigos dele também, que o que define nossa situação no plano espiritual, depois do desencarne, não é o nosso túmulo, não é a qualidade, a exuberância do nosso túmulo. É tudo aquilo que nós fizemos em vida, né? O túmulo não tem diferença nenhuma, não oferece influência nenhuma nisso. E é lógico que uma pessoa espiritualizada como o Sr. Anthony queria ser lembrado pelas suas boas atitudes, e não por meio de monumento de espécie alguma. E uma coisa interessante, na verdade acontecem duas coisas bem interessantes no seu enterro. Não foi um enterro comum, né? A primeira é o discurso que foi feito por um amigo dele, o Sr. Canu, e depois uma comunicação que acontece, né? Primeiro, vamos ao discurso do Sr. Canu, que temos muito a aprender com esse discurso, né? Mas para termos uma visão geral, basta saber que quem fez o discurso na hora do enterro do Sr. Anthony foi um ex-materialista, esse Sr. Canu,
amigo do Sr. Anthony, era um ex-materialista. E não era um simples ex-materialista, ele era um materialista ferrenho, né? Bem radical, né? Então aí já dá para a gente ter uma ideia da mudança que pode acontecer na vida de uma pessoa, né? Ele se tornou espiritualizado, se tornou espírita, o Sr. Canu, né? Totalmente espiritualizado, a ponto de fazer um discurso para um morto. Agora não foi qualquer discurso, foi um discurso muito interessante que começaremos a minuciá-lo agora. Nós temos aí o Sr. Canu, além de espírita e ex-materialista ferrenho, ele era membro da Sociedade Espírita, né? E não só um membro, ele tinha um cargo, né, importante na Sociedade Espírita. Ele era o secretário, estava a par de tudo, né? Um cargo de responsabilidade na Sociedade Espírita. E ele faz um discurso onde basicamente quase todo o discurso desse ex-materialista é ele conversando com o morto. Aí a gente fica pensando, um materialista, aquele que acha que morreu, acabou-se, né? De repente está fazendo um discurso falando com o morto, como se estivesse dialogando com o morto. Aí a gente já começa a ver como o espiritismo pode mudar as pessoas, né? Então ele começa dizendo, né, como ele se portaria mediante aquela situação do enterro do amigo, do desencarne do amigo, em outros tempos. Ele diz que em outros tempos jamais estaria ali na frente do túmulo, e muito menos fazendo um discurso. E hoje ali, tendo aceitado o Espiritismo, era exatamente o que ele estava fazendo. Na frente de um túmulo, fazendo um discurso, e um discurso ainda mais, onde ele conversa com o desencarnado, né? Ele acreditava que não existia nada depois da morte. Aquela criatura, o ser humano que morreu, simplesmente deixava de existir. Não teria que pagar pelas consequências, não teria que ser julgado por Deus, até porque Deus também não existe. Era uma visão bem limitada a que o Sr. Canu tinha a respeito disso. E hoje, no seu próprio discurso, o Sr. Canu diz que ele diz abertamente, diz emocionado, que ele tem uma visão diferenciada do fenômeno da morte através do Espiritismo. Ele não tem vergonha, ele não tem medo de dizer isso abertamente a ninguém, né? Então, um ex-materialista dizendo abertamente, através de um discurso num enterro, que realmente ele agradece à doutrina espírita por ter feito a mudança nas suas concepções, feito ele ter enxergado a vida e o fenômeno da morte com outros olhos, né? É uma coisa muito interessante isso. Ele diz no discurso, né, ele demonstra num trecho do discurso sua visão já espírita dessa situação, né, do encarnado que está na Terra. Ele diz a sua visão, sua opinião sobre o desencarnado que parte com a morte, né,
e ainda mais fala de Deus. Ele diz no seu discurso: nós aqui, os encarnados, ficamos para as provações do mundo, para as provações que nos enobrecem. Então ele tem a visão de que a estadia dos espíritos encarnados aqui, nesse plano físico, no planeta Terra, é uma estadia, é um momento de provações, de aprendermos, muitas das vezes através da dor, para podermos evoluir. E ele fala no discurso sobre a sua concepção em relação a quem parte. No caso, em relação ao seu amigo, que ele conhecia bem. Ele diz que sabia muito bem que agora, no plano espiritual, ele ia colher o fruto do trabalho, o fruto das virtudes do Antônio. E depois ele completa esse trecho dizendo que realmente ele glorifica Deus. Ele bota Deus como sábio, onipotente, justo e bom. Então vejam, um discurso de um ex-materialista colocando Deus onde realmente Deus tem que estar, numa situação de sapiência, onipotência, de justiça, de bom, de amoroso. Então é interessante ver o ex-materialista dizendo isso. Outra coisa bem interessante é que, num certo trecho do discurso, no enterro do Sr. Antônio, ele faz um pedido para ele. Ele pede para o morto um favor. Ele pede para ele dizer para Deus que ele rendia graças a Deus, né, por ter sido esclarecido pelo Espiritismo. Então vejam, o ex-materialista mudou tanto, se renovou tanto, espiritualmente falando, né, com a ajuda da doutrina, a ponto de pedir um favor a um morto. Vejam só que coisa interessante, né? Nesse discurso do Sr. Canu, nós podemos ver nitidamente o quanto o Espiritismo pode mudar uma pessoa. Certo? E ele finaliza o discurso de uma forma bem interessante. Ele diz, aí eu vou pedir permissão para ler. Não há muito tempo, e nessas mesmas circunstâncias, com a fronte abatida e o coração lacerado, um desânimo, nós diríamos: amigo, adeus para sempre. Mas hoje, dizemos de fronte erguida, radiante de esperanças e com o coração repleto de amor e de coragem, caro irmão, até breve, orai por nós. Então, ele encerra o discurso dizendo como ele faria em épocas passadas onde ele era materialista e dando a demonstração de como ele faria hoje, né? Antigamente, com a visão materialista, ele diria adeus para sempre. E agora, já espiritualizado, tendo aceitado a doutrina espírita, ele diz até breve, e ainda pede orai por nós. Então, nesse final desse discurso, a gente percebe como o Espiritismo mudou o Sr. Canu. E essa questão do Espiritismo mudando as pessoas, é bom nós comentarmos aqui. Esse é realmente o objetivo do Espiritismo. Mudar
as pessoas, para que elas se transformem em pessoas melhores. Agora, é uma mudança maravilhosa, que não acontece de qualquer jeito, não acontece de uma forma forçada, de jeito algum. O Espiritismo nos traz consolo, instrução, muita orientação, né? De uma forma clara, sem forçação de barra, sem pressão, respeitando o livre-arbítrio e a consciência de cada um, para que espontaneamente a pessoa, por si só, realmente chegue à conclusão de que tudo que o Espiritismo traz realmente faz sentido. E aí então, de forma voluntária, a pessoa se abre para o Espiritismo. Então, nesse processo, a pessoa se torna outra, onde começa a enxergar a vida de outra forma, as pessoas também de outra forma, começa também a compreender Deus de outra forma, e isso faz com que a pessoa se eleve, se moralize, se espiritualize, né? Esse é o Espiritismo, que pode fazer isso com qualquer pessoa, né? E o Espiritismo, né, com toda a sua abrangência, com toda a possibilidade que ele nos traz, devemos lembrar aqui, nada mais é do que o Consolador prometido por Jesus, onde nós temos o relato em João no capítulo 14, onde ele diz: eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E esse Consolador já chegou na Terra. É o Espiritismo. E agora, como eu tinha dito, além do discurso do Sr. Canu, que é um discurso muito interessante, digno de muita reflexão, nós temos uma comunicação que aconteceu do próprio Sr. Anthony, ou seja, do morto que estava sendo enterrado. Mal sua cova tinha sido preenchida com terra, ou seja, ainda estava aberta, o Sr. Anthony se comunica através de um médium da sociedade espírita que estava ali presente no enterro. Uma situação inusitada e nova para Allan Kardec. Kardec estava acostumado a se comunicar com os espíritos. Não tinha nenhuma novidade nisso. Mas ainda não tinha passado por essa experiência de receber a comunicação de um morto que nem tinha acabado de ser enterrado, a comunicação no próprio enterro do morto, certo? E a gente, isso não é uma coisa que acontece, né, de forma rotineira, mas foi uma experiência muito marcante, digna da nossa reflexão. E ele começa então a trazer, o Sr. Anthony começa a trazer sua comunicação, nos traz bastante reflexão, bastante ensinamento, e vamos começar a destrinchá-la, né? Ele começa a dizer que realmente estava vivo, vivendo a verdadeira vida. Feliz da vida com isso ele estava, né? E enquanto ele falava, é interessante nós percebermos que todo mundo ouviu com maior respeito, né? Num clima de profunda emoção coletiva, onde até as pessoas tiraram o chapéu. Tirar o chapéu um símbolo, é um gesto de total respeito. Então, durante essa comunicação do Sr. Anthony, durante o seu próprio enterro,
as pessoas fizeram isso, né? Demonstrando total respeito. Então ele agradece, diz que está vivendo a verdadeira vida, totalmente livre do corpo físico, né? E ele diz que a sua alma paira no espaço, ou seja, está realmente livre, e diz: eu não morri, vivo a verdadeira vida, a vida eterna. E ele começa dizendo uma coisa que merece com certeza nossa reflexão, né? Ali era um momento de enterro simples, mas que estava cheio de espíritos bons ali, espíritos desencarnados bons. Ele diz que era uma multidão de bons espíritos acompanhando ali as pessoas no enterro. Então nós vemos aí a comprovação de um ensinamento do Espiritismo que nos diz: estamos sempre rodeados de espíritos, jamais, nunca estamos sozinhos, né? Podemos estar sozinhos materialmente falando, mas espiritualmente não. Existem de fato, com certeza, muito mais espíritos encarnados na Terra do que espíritos, desculpem, desencarnados na Terra do que espíritos encarnados. E isso nos faz pensar. Quais são os espíritos? É bom que todos pensem isso, reflitam isso. Quais são os espíritos que me acompanham? Se eu nunca estou só, quais são esses espíritos? E aí é fácil da gente deduzir isso, chegar a essa resposta. Os espíritos que nos acompanham são espíritos que comungam com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideologias que nós professamos. São espíritos que têm pensamentos afins com os nossos. Então, para sabermos quais espíritos nos acompanham, basta que nós reflitamos em cima do tipo de pensamento que nós temos no nosso dia a dia. E aí nós teremos a nossa resposta. O Sr. Anthony, então, continua dizendo, dá até orientação, né, para que todos tivessem fé em Deus. E, depois de falar em caráter geral, ele manda uma mensagem direcionada, exclusiva para a sua esposa, que estava ali no enterro, né? Ele deixa claro para a esposa que a vida continua após a morte, né? Ele realmente é sincero e diz para a esposa que ela vai passar por momentos difíceis, mas que ele estaria ali junto dela para ajudá-la. Ele firma até um compromisso e dá orientações à esposa para que ela encarasse essas dificuldades com olhos, na ótica, com olhos espirituais, para que ela confiasse em Deus, porque isso faria com que o fardo que ela fosse carregar dessas provações ficasse mais leve. Então vejam que bela lição, né? Encarar as dificuldades da vida de uma ótica espiritual, ou seja, usando todo o conhecimento que o Espiritismo nos traz, para que o peso dessas dificuldades fique mais leve para nós, né? Então aí ele já nos dá outra lição. Precisamos mudar as concepções que nós temos a respeito das dificuldades, dos sofrimentos da vida. Logo em seguida ele faz um pedido, e nesse pedido ele também nos dá outra lição. Ele
pede aos parentes ali presentes que ajudem a esposa dele, que sejam para ela como irmãos, né? E ele lembra que é assim que temos que nos comportar, temos que proceder perante uns com os outros, como irmãos, nos ajudando mutuamente, né? E aí ele nos dá uma lição, né, dizendo: ajudai-vos mutuamente, é assim que deveis fazer na terra. E ele aí deixa bem claro, nada mais, nada menos, ele estava falando do que a lição de Jesus, né? Amai-vos uns aos outros. Então, mesmo fazendo um pedido aos parentes, ele nos deixa uma lição, né? Dá para perceber que o Antônio realmente era um espírito evoluído, espiritualizado, né? Mesmo tendo sido uma pessoa de poucos recursos, né? Então, ele dá uma mensagem para os espíritas, ele agradece a presença dos amigos espíritas ali no enterro, né? Agradece pelos amigos terem mostrado o espiritismo para ele, deixa claro a importância do espiritismo, deixa claro a importância da prece e pede, né, que todos façam prece, que continuem nos trabalhos espíritas. Ele despede-se de todos e, quando já estava terminando sua comunicação, né, que os espíritos amigos estavam chamando ele para uma conferência, ele ele se despede e diz que ainda eles iriam se comunicar. Então nós vemos aí, nessa comunicação, quantos ensinamentos Antônio nos traz. Possamos refletir bastante sobre isso. Isso demonstra, né, porque que ele foi chamado por Allan Kardec de espírito feliz. Somente realmente sendo um espírito feliz, que já vê a vida com a ótica espírita, para realmente ter condições de, no momento do seu enterro, através de uma comunicação mediúnica, trazer tantas lições, né? E como ele disse que ia se comunicar em breve, realmente se comunicou em breve. 3 dias depois do seu enterro, um grupo, né, particular faz uma evocação e ele aparece a esse chamado. E ele transmite mais uma mensagem, também nos transmitindo bastante lições. Ele começa essa mensagem dizendo que realmente a morte proporciona a verdadeira vida para a pessoa, né? Que os materialistas estão cegos. Ele fala nitidamente sobre a grandeza do Espiritismo. Ele fala da sua alegria de ver o Espiritismo sendo divulgado na Terra, né? Ele sabe que esse trabalho da divulgação, da implantação do Espiritismo estava no começo, mas mesmo assim já estava feliz da vida com isso, né? Que a humanidade estava iniciando o entendimento do Espiritismo. E continuando na sua comunicação, ele agradece demais pelos benefícios que o Espiritismo proporcionou a ele. E ele, além de agradecer, sugere que todos agradecessem também. Que o Espiritismo realmente era uma coisa grandiosa que traria muito benefício, muitas coisas boas para a humanidade, né? E ele deixava bem claro que através do Espiritismo a humanidade iria se regenerar.
Então vejam que informação importante o Sr. Anthony nos traz, né, dizendo que o Espiritismo fará com que a humanidade modifique, se melhore. E ele chega mesmo a dizer como o Espiritismo faria isso. É através do consolo que ele transmite, de todo o conhecimento, de toda a instrução que o Espiritismo nos traz, né? Isso ocasionaria fortalecimento da fé, as pessoas então passarão a se respeitar mutuamente, as pessoas passarão a se relacionar com total e verdadeira caridade, uns para com os outros. Então, dessa forma, com a caridade, com o querer bem ao próximo, com o consolo e com a instrução que o Espiritismo nos traz, que fortalece nossa fé, haveria essa regeneração da humanidade. Ele também faz algumas orientações diretamente voltadas aos amigos espíritas, né? Ele convida os amigos a fazerem uma reflexão, né? Ali na implantação do Espiritismo estava começando, eles eram os primeiros espíritas, uma posição muito importante. Então ele pediu para que eles refletissem nisso, né? E nas consequências também de se trabalhar para o Espiritismo. Realmente é orientando e dando lições. O Sr. Anthony realmente, né? E ele faz um breve relato também de como foi o seu pós-morte, na hora do desencarne. Ele diz que no início se achou, quando foi recobrando sua consciência, né, depois do desencarne, ele se sentiu muito bem, se achou totalmente venturoso. E não estava acreditando que, simples, imperfeito como era, pudesse ter direito a isso. Aí começou a relembrar de que ele, quando estava vivo, costumava ter sonhos de que ele tinha morrido. Aí ele pensou que era mais um daqueles sonhos. Ele pensou que estava sonhando que estava morto. Mas aí percebeu que realmente não era sonho, né? Que ele estava desencarnado e se sentindo muito bem. Aí começa então sua primeira reação de agradecimento a Deus, rendendo graças a Deus por estar ali desencarnado e bem, né, na vida futura. Ele então partindo para o final da sua comunicação, ele agradece e diz uma coisa interessante. Ele diz que estava se encontrando constantemente com um ex-membro também da Sociedade Espírita, que também tinha desencarnado, né, antes dele, que era o Senhor Sanson, também classificado como Allan Kardec como espírito feliz, e os dois estavam já se encontrando e trabalhando juntos. Ele se comunicou ainda outras vezes, constantemente, trazendo ensinamentos, né? E aí, depois de termos visto, né, conhecido um pouco desse espírito, digno do nosso maior respeito, né, nós podemos tirar muitas lições, né? Nós podemos fazer a caridade, independente dos recursos materiais. Ele nos deu o exemplo sincero disso. Nessas comunicações do Sr. Anthony e também no discurso do Sr. Carnot durante o enterro do Sr. Anthony, nós podemos perceber também
a importância do Espiritismo para a humanidade, né? E é bom lembrar que nós temos orientação suficiente para galgarmos os mesmos passos que o Sr. Antônio e ter essa felicidade, essa plenitude que ele teve, né, em vida e em morte, no plano espiritual, que ele, nos seus relatos, deixou bem claro a alegria que sentia de estar vivendo a verdadeira vida, de estar livre do corpo físico, feliz da vida, né? E vamos pensar, qual seria então, de todos os ensinamentos de Jesus, qual seria o ensinamento que realmente nos faria ficar felizes e radiantes como o Sr. Antônio? E esse ensinamento existe, e eu vou trazê-lo, né, através de um conto. Jesus, nós sabemos, realmente ele ensinava constantemente aos discípulos, e era comum eles reunidos debaterem, tirarem dúvidas com o mestre, e em muitos desses momentos isso era feito na casa de Pedro. Foram muitas e muitas reuniões na casa de Pedro, e eles debatendo sobre o Evangelho, tirando dúvidas com Jesus, momentos maravilhosos. Então, em um desses momentos, eles reunidos estavam conversando sobre justamente como seria bom ter recursos para fazer a caridade. Só que a discussão estava bem acalorada, bem inflamada. E Tadeu era o que estava mais inflamado, né, dizendo da necessidade de se ter dinheiro para ajudar ao próximo, e dizia nome de pessoas ricas que poderiam ajudar porque tinham muitos recursos e que não ajudavam, e o discurso estava quente. Então Jesus, de forma branda, chega para Tadeu e pergunta: Tadeu, como você então interpreta a felicidade? Tadeu dá uma boa resposta: Senhor, a felicidade é a paz de todos. Então Jesus diz: não, certo, eu concordo. Agora eu gostaria de saber, para você, Tadeu, o que realmente lhe traria felicidade. Então Tadeu começa a fazer um discurso dizendo tudo o que traria felicidade para ele, né? Mestre, eu seria feliz se eu pudesse alcançar a compreensão dos outros, né? Eu sei que eu erro porque eu sou humano, mas eu ficaria feliz se os que convivem comigo percebessem o sincero desejo, meu esforço de tentar acertar, mesmo ainda errando muito. Eu ficaria muito feliz, mestre, se eu tivesse o respeito de todos, né? Independente da minha condição financeira. Eu também ficaria muito feliz, mestre, se as pessoas não falassem mal de mim, né? Eu vivo querendo a cordialidade do próximo, mas muitas pessoas são grossas. Eu ficaria feliz se as pessoas me tratassem bem, que não fossem impiedosas. E ele continua dizendo várias e várias coisas que o deixariam feliz, né? E ele sempre colocando em relação ao outro, né? E por fim ele termina: mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora esteja longe de ser perfeito.
É isso que me faria feliz. Então, depois desse discurso todo de Tadeu, as pessoas ali presentes estavam achando que Jesus iria dar uma resposta através de um discurso longo, mas, muito pelo contrário, Jesus responde a Tadeu de uma forma bem simples e curta. Jesus diz: Tadeu, se você procura então essa alegria e felicidade, apenas proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para você. Ou seja, Jesus dá a lição a Tadeu e aos que estavam presentes, apenas repetindo essa lição: fazei aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Esse ensinamento diz tudo. Mostra o caminho para sermos felizes. Queridos amigos, então, fiquem na paz. Nós vamos encerrando por aqui, agradecendo essa oportunidade de falarmos sobre o Espiritismo. Vamos então concluir esse momento agradecendo a Deus através da prece. Pai de infinita bondade, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade bendita em nossas vidas. Possamos ter a fé para continuar o trabalho no bem, possamos ter a mente aberta para poder compreender cada uma das lições que a vida nos traz. Possamos, Senhor, nos esforçar ao máximo para praticarmos a caridade em sua amplitude, através de palavras, de pensamentos e de ações. E assim, Pai amado, que possamos nos esforçar para cada minuto de nossas vidas estarmos mais perto de Ti, Senhor. Nos envolve nas suas vibrações de paz e de amor, hoje e sempre.